Oi pessoal, aqui de volta. No vídeo anterior nós falávamos sobre a violência contra crianças e adolescentes e o tema é tão extenso que eu propus a vocês que a gente dividisse. Então no vídeo anterior eu foquei só na violência infantil, né, as crianças, e falei que nós falaríamos no próximo vídeo a respeito da violência contra os adolescentes. Aqui estamos, portanto. Sem antes querer dizer para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, sugira novos temas e acione o sininho para receber novas notificações. Ô pessoal, eu me lembro que ontem eu comecei a conversar com vocês e disse e li aqui textualmente uma coisa assim, que nos últimos 5 anos, 35 mil crianças e adolescentes foram mortas de forma violenta no Brasil. E quem nos alerta é a Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E nesse vídeo de ontem, no último vídeo, que nós falamos sobre a violência contra a criança, nós exploramos bem isso, né? Vale a pena você dar uma olhadinha lá. E lá, pessoal, dizíamos que as crianças elas são violentadas, sobretudo, dentro de casa. Não é? No caso das meninas, o auge, os 13 anos de idade, a partir de 9 anos, enfim, alguma coisa, sobretudo, violência sexual. Mas é uma violência cometida dentro de casa, do próprio lar. Diferentemente dos adolescentes. Não é? A maioria das vítimas de mortes violentas é adolescente. Das 35 mil mortes violentas de pessoas até 19 anos, identificado entre 2016 e 2020, mais de 31 mil tinham entre 15 e 19 anos. A grande maioria dos adolescentes morre fora de casa, vítimas da violência armada, urbana e do racismo. Vamos colocar alguns números aqui para enfatizar bem, mas precisamos fazer uma análise. Ela não é tão subjetiva nada, é um pouco experiência de vida, mas, sobretudo, uma leitura mais aprofundada dos especialistas. Por que essa faixa etária? É muito interessante, é quando o garotão ele passa naquela fase, ou daquela fase de pré-adolescência, de uma necessidade de autoafirmação, de dizer que eu sou capaz, eu posso, eu sou o cara, eu não sou tão menino nada, não é? Eu vou mostrar para os meus pais aquela coisa de ficar pegando no meu pé e etc, etc. E começa a sair por aí mostrando que já são homenzinhos e tal, por aí afora. É por isso, ou esse é um dos motivos em que o crime organizado captam essas pessoas. Por quê? Porque a pena é menor e etc, etc. Uma longa história que nós já conhecemos muito bem. Esse é um perigo. Não é? Esse é um perigo. É aquela fase da primeira namoradinha, do primeiro beijo, não é? Aquela coisa de um amiguinho falar para o outro como é que é a vida, o que está fazendo, e etc, etc. E eles se empolgam com isso. E aí, pessoal, é um dos motivos dessa violência, né? Esses adolescentes eles se entusiasmam de tal forma que ele fala, se o meu amiguinho, o meu primo, o meu parente, enfim, pôde fazer, fez, eu também posso fazer. Isso é muito interessante. Falamos ontem que no vídeo anterior, que entre 2016 e 2020, 35 mil crianças foram crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos foram mortas de forma violenta no Brasil, uma média de 7 mil por ano. Muito, muito grande. 180 mil sofreram violência sexual, uma média de 40 mil por ano. São dados que nós vimos ontem, portanto. Para os meninos, a faixa dos 10 aos 14 anos marca a transição da violência doméstica, né? Sai de casa, para a prevalência da violência urbana, que nós acabamos de falar.
Na faixa etária de 15 a 19 anos, essa transição no perfil de violência letal está consolidada. As mortes violentas têm alvo específico. Mais de 90% das vítimas são meninos e 80% são negros. Falamos também sobre essa questão da desigualdade social, como é que essas coisas acontecem. Vê lá no vídeo que nós falamos sobre desigualdade social. Depois há uma questão também de morte por intervenção policial, isso sobretudo envolvendo tráfico, né? Alguma coisa neste sentido que não vamos entrar muito aqui. Mas algumas outras coisas me chamaram a atenção, pessoal. Olha só que interessante. Onde eu estou? Isso não é coisa só do Brasil, não. Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo, se não a maior, 90% dos adolescentes de diversas nacionalidades são vítimas de violência sexual. Infelizmente, pessoal, apenas 1% desse público que sofre essa violência sexual procuram ajuda profissional. Sabem por quê? Por receio da própria família, da questão social, pelo medo de rejeição social, familiar e pelas ameaças sofridas pelo agressor. Então, observem, é o tipo de crime extremamente difícil de ser denunciado. A vítima, ela é vítima da violência sexual e da violência através do preconceito. Percebem? Então, imagine a quantidade de adolescentes e crianças que não denunciam, que têm coragem de ir à polícia. São muitas as formas, muitos os recursos, Ministério Público, Conselho Tutelar e por aí fora vai. Qual que é a grande saída efetivamente, pessoal? É a escola, são os educadores. Com os parcos recursos que tem de formação e tudo mais, ainda aqueles professores que têm aquela sensibilidade de falar, fala para a tia, eu estou percebendo que você está triste e tal, que negócio, está acontecendo alguma coisa? Fala para mim, só para a tia aqui, está acontecendo alguma coisa em casa? Muita coisa vem à tona a partir daí. Esse pessoal precisa ser mais bem treinado para lidar com essas situações. Não adianta, pessoal. Não adianta. Tem um Estatuto da Criança e Adolescente que ele é sensacional. Eu vou ler um artigo aqui. Ele é sensacional. Ele é extremamente protetivo, mas é uma proteção do papel. Então a coisa não é somente leis, mas, sobretudo, pessoas com maturidade, com uma consciência protetiva às nossas crianças e adolescentes. Olha o que diz, pessoal, o artigo 227 da Constituição Federal, a lei magna, a lei maior do país. É dever da família, em primeiro lugar, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, não são palavras minhas, estão aqui, no artigo 227 da Constituição Federal, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e pressão. Se é o Estado que está dizendo isso, que está imputando essas responsabilidades, essas competências a nós, ele próprio tem que dar subsídio para que isso se opere, se operacionalize. Nós vamos denunciar. Quais são os órgãos do Estado que estão aí para nos proteger, para nos tutelar? Para tutelar essa turma. Nós vamos nos valer disso, sim, pessoal.
dessa turma. Olha só, é constrangedor, é difícil a gente falar sobre essas coisas. Quando eu me propus a gravar esses 2 vídeos para falar isso, é para dizer, é para mexer com as pessoas que estão nos seguindo. O que nós podemos efetivamente fazer? O que não pode, pessoal, é sermos omissos, porque as coisas estão acontecendo muito a descoberto, estão acontecendo no dia a dia. A gente vê na mídia essa discussão a respeito de aborto, se permite, se não permite. Nos Estados Unidos cancelam aquele negócio e por aí afora vai. A situação é uma questão de saúde pública. E como tal, é necessário ou são necessárias políticas públicas para proteger as nossas crianças e adolescentes. É muito desperdício de vida, de futuro brilhante. Muito desperdício. Vidas importam. Vidas importam. E é para todo mundo. É para o negro, é para o velho, é para o adolescente, é para o LGBT. São tantas as violências, não é só física e sexual, as violências a partir de preconceitos. Deixe-me ver onde eu coloquei aqui essa questão de preconceito. Ódios e intolerâncias praticados contra meninos e mulheres, pobres, pretos e pardos, indígenas, pessoas em situação de rua, homossexuais, LGBTs, deficientes, contra aqueles que tenham um formato de corpo, de pensamento, de religião, hábitos, origem culturais diferentes, intolerâncias que levam a respostas irracionais ou de desprezo à vida. São formas contundentes de violência, bullying e não sei o que, são tantas, sabe? Parece que a violência virou uma coisa cultural, uma coisa normal, comum, que nós temos que acostumar com ela. Não, pessoal, não temos que acostumar com essas coisas violentas, pelo contrário, temos que combater. Eu, dessa forma, essa veemência minha é a forma de dizer, basta, chega. Você faça a sua parte. Se cada um de nós fizer a nossa parte, pessoal, muita coisa vai mudar. Vamos pensar nisso. Obrigado.